Fala, mulherada! Podcast Só Delas no Ar, com mais um episódio. Esse canal é destinado a nós mulheres para a gente tentar responder várias perguntas com diferentes respostas, né? Se você está assistindo ou ouvindo esse episódio, se inscreva no nosso canal no YouTube, no Spotify, Só Delas Podcast. E hoje eu estou aqui com uma convidada que é minha amiga de segundo grau. Para vocês terem uma ideia quanto tempo faz, né? Segundo grau nem existe mais. Pra vocês terem uma ideia de quanto tempo a gente é amiga, da nossa idade também, né? Então, hoje minha convidada é a Márcia Chaparini, que ela é, eu nem sei se eu vou saber falar certo, né? Isso é uma profissão relativamente nova, né? Então, está comigo hoje a Márcia Chaparini, que ela é personal organizer. Que chique isso, gente. Eu confesso que sempre quis ter uma personal organizer para mim. Márcia, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de participar desse podcast Só Delas, que traz muita informação para essa mulherada e que a gente realmente precisa uma das outras para nos empoderar, nos unir, e tudo que é informação, principalmente nova, né, em áreas novas, a gente está aí para contribuir. Então, esse canal, Marcília, é destinado justamente para isso, né? Para que a gente possa se ajudar. Então, a gente faz através de vários bate-papos com mulheres que trabalham em diferentes áreas, conversas que quem pode estar assistindo ou nos ouvindo tenha, né, um conteúdo assim que possa estar aproveitando, né? E eu vi o teu trabalho nas redes sociais, depois no final a gente vai deixar ali para quem quiser encontrar a Márcia, onde se encontra as redes sociais e quiser contratar também o trabalho dela. E eu vi assim no teu trabalho uma coisa que pode auxiliar bastante a mulher, que é a questão da organização, né? Então, eu quero começar com uma pergunta, assim, que o pessoal vai achar talvez um pouco engraçado, mas como que é trabalhar organizando a bagunça dos outros? Boa pergunta, muito boa. Então, o propósito do meu trabalho, Silvana, é transformar a vida das pessoas, né? A organização, ela transforma vidas. Então, como que é trabalhar com a bagunça de outras pessoas, de outras empresas? Na verdade, eu acredito que tudo na vida tem que ter organização. Desde uma empresa, desde uma casa, desde tudo que tu for fazer tem que ter planejamento. Então, como que é organizar a bagunça das outras pessoas? Quando, por exemplo, a Silvana vai me contratar para trabalhar na casa dela, organizar o closet. A primeira coisa que ela vai fazer é o descarte. Então, o descarte é tirar coisas que não usa e dar destino para isso. Isso já movimenta toda a energia do closet dela, do quarto dela, de onde ela dorme. Isso é transformador para ela e transforma a família em si. Então, o marido já vai ver que isso transformou e que teve mais lugar e que está tudo organizado, que a pessoa acha as coisas e vai transformando automaticamente todas as pessoas da casa. E aí tu organizou o closet, aí tu viu que realmente funcionou, que é bom, tu vai querer organizar a cozinha. E aí tu vai conseguindo transformar a vida das pessoas aos poucos. Claro que não é de um dia para o outro, existe a manutenção, depois tu vai ter que fazer a manutenção, tirou uma coisa do lugar, você sabe que tem que achar uma casinha para cada coisa. Então, o que né, na organização a gente sempre fala? Né, o primeiro, o descarte, e o segundo é achar uma casinha para cada coisa. Eu ouvi uma vez numa palestra dos cursos que eu fiz, que todo mundo quer uma casa, né? Uma casa própria, quer comprar sua casa, quer ter seu apartamento. As coisas também necessitam de uma casa, para que quando alguém da família for procurar, sabe que está naquele lugar. Então, a organização, ela transforma realmente a vida das pessoas e transforma para melhor, porque acaba que tu leva para todas as áreas da tua vida, porque todos nós trabalhamos fora, temos outros projetos, né? Então não é só a casa que transforma. Quando alguém contrata os meus trabalhos, eu acredito que transforma realmente a vida.
Certo. Então, Márcia, tu tá falando aqui para nós que a primeira parte seria o descarte, tá? Daí eu vou colocar assim, que todas as mulheres, assim, com certeza têm aquela calça que é maravilhosa, que não serve mais. Eu tenho, com certeza, todo mundo que tá ouvindo, né, o público feminino, tem aquela calça que é maravilhosa, que algum dia serviu e que a gente tá esperando que a gente vai entrar, porque a gente tem esperança que a gente vai perder aqueles quilos. Ou tem uma bolsa, assim, que a gente ama, mas que tá lá esquecida no guarda-roupa. E é, às vezes, até um processo bem doloroso a gente se desfazer dessas peças que estão ali no guarda-roupa e que tem um valor sentimental. Então, quando tu fala em descarte, tu quer dizer que a gente tem que dar aquela calça que a gente está esperando o dia que a gente vai. Qual é o tempo assim? Eu, por exemplo, não usei essa calça esse ano, mas talvez ano que vem eu vou emagrecer, ou pro verão eu vou emagrecer e vou conseguir entrar nessa calça. Qual é a vida útil, assim, dentro do armário para esse desapego? E como que a gente faz para desapegar da peça que a gente ama tanto? É uma pergunta que não quero calar, toda mundo pergunta isso. Então, quais as técnicas que a gente aprende, né, falando sobre organização? Quando a gente ganha um presente, a gente tem, né, esse apego emocional, porque às vezes a gente ganhou de uma pessoa muito especial. Então, tem duas situações muito importantes. Primeiro, se tu quer guardar essa peça como lembrança, né, uma pessoa que te deu, que já partiu, que tu quer, realmente não quer se desfazer dessa peça, tu pode criar uma caixinha de lembranças e colocar essa peça como uma lembrança para a vida toda, né? Eu já organizei casas que, né, o pai faleceu, a pessoa tinha uma bota que ganhou dele que vai guardar para o resto da vida, mas está lá numa caixinha de lembranças organizada em um local alto onde não vai atrapalhar a funcionalidade das outras peças, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto é, se ficou numa estação, passou a estação inteira daquela peça e você não utilizou aquela peça, não usou, tu não vai mais utilizar na próxima estação. Por N motivos. Porque mudam a moda muda muito rápida, porque tu vai querer usar um outro tipo de roupa, porque tu também se transformou e mudou, então provavelmente essa peça não vai mais fazer sentido para você. E aí chega o momento de desapegar. E o desapego tem várias formas hoje em dia no mundo, né? Que tu pode doar, tu pode dar para alguém que tu sabe que vai usar, alguma pessoa que tu gosta, né? Tu pode vender, hoje tem os brechós que vieram para ficar, né? É um desperdício muito grande de a gente não aproveitar o que a gente tem e não se desfazer dessa forma, né? Fazendo com que a energia flua e que outras pessoas também se beneficiem. Sim, porque às vezes a gente tem uma roupa que é maravilhosa também, que a gente comprou para uma ocasião, usou uma vez. E também, né, doar uma peça que é lindíssima, também a gente fica assim, né? Pô, paguei tão e caro. tem mais um detalhe, Sil. Daqui a pouco tu usou num evento mega chique, entendeu? E aí, como que tu vai doar uma peça lá pro desapego, né? Então, tem que doar, então, para uma pessoa que vai utilizar ou então vender. Não doar por doar também não é legal. Para tirar do teu guarda-roupa, para te se livrar daquela peça, não é legal. Então, realmente, assim, ó, o destino... Eu falo no meu trabalho muito da sustentabilidade, né? Não tem como falar sobre organização, descarte e desapego sem falar sobre sustentabilidade. Então, não adianta tu pegar um vestido que tu foi num baile chique e doar, né, para uma instituição carente que eles não vão utilizar, né? Isso é ruim porque a pessoa que vai pegar essa peça vai dizer, putz, eu nunca vou, né, poder utilizar essa peça e tu deixou de vender para alguém que precisaria, que iria comprar para ir utilizar de novo num baile, numa festa, ou para dar para uma pessoa que realmente ia utilizar. Então, esse cuidado no desapego é muitíssimo importante, muitíssimo importante. Então, a primeira sugestão, assim, para a questão da organização
seria o desapego. Então, a mulher que está ouvindo ou assistindo e se motivou a assistir a Márcia e a Sil lá, vou pegar um domingo de chuva, né? Porque as mulheres, quando chove e os filhos, né? Quem tem filho, o passatempo é, às vezes, né? Pegar e dar uma organizada. Então, o primeiro passo seria o desapego. Antes de tentar organizar. Porque eu te confesso, às vezes eu vou arrumar o guarda-roupa. Eu tiro tudo meus entulhos, dobro e deixo lá. As roupas que já estão, aquelas roupas que estão esperando eu emagrecer. Então, tá aí uma ideia para fazer o desapego, né? E ter a consciência que tu nunca mais vai entrar. E até porque, assim, ó, tudo de velho, enfim, que tu desapega, que tu tira, tu abre espaço para o novo, né? Então, até as mudanças internas acontecem nesse momento de desapego. Pô, eu quero também me transformar, eu quero usar coisas diferentes, eu quero... Porque a gente é uma nova mulher todos os dias. A gente está se transformando todos os dias. E para ser uma mulher nova também a gente utiliza de outras vestimentas, não sempre da mesma, né? Com certeza. Então, Márcia, e depois assim, ó, que, digamos, foi concluída essa parte da organização da casa, né? Como esse canal é destinado às mulheres, né? Digamos que ou a pessoa te contratou ou seguiu você nas redes sociais e, né, de certa forma conseguiu se organizar ou mesmo sozinha, né? Como é que faz a mulher hoje em dia para não se sobrecarregar, né? Quem trabalha, tem marido, que geralmente o companheiro, seja marido, namorado, enfim, muitas vezes os homens são desorganizados, porque os homens são desorganizados em 70%, 80%, 90%. Márcia, me ajuda aí. Tem uns virginianos que se safam aí. O mundo ainda tem esperança. E para quem é mãe ainda, eu acredito que a carga é maior ainda, né, para manter essa organização. Como que a mulher faz isso sem se sobrecarregar, para manter a organização? Que dica que tu pode dar? Porque assim, eu te confesso, eu não sou mãe, né? Mas eu, por muitas vezes, me sinto sobrecarregada para tentar organizar a casa. Então, como que a mulher deve fazer para tentar manter essa organização? Porque a gente também acaba perdendo muito tempo se não tem organização, né? Aí é a chave. Por que a organização é tão importante? Porque a gente perde muito tempo com a desordem, né? Tanto a nossa desordem interna quanto a externa. E se diz que a organização de fora reflete na organização de dentro. E realmente é verdade. Nós, mulheres, podemos falar isso, que é realmente verdade. E nós temos diferenças entre homens e mulheres. Eles focam né, a sociedade fez isso e hoje em dia já se muda muito, de que, né, nós somos responsáveis por tudo, a mulher. Pela organização, pela casa, pelo filho, por tudo. E hoje em dia a gente vê que as coisas estão mudando, que muitos homens também pegam para si toda essa responsabilidade e trabalham da mesma forma que a mulher. O mundo tem esperança. Tem esperança. Eu sou a pessoa mais esperançosa desse mundo em todos os sentidos. Eu acredito muito em tudo isso que eu tô falando. Eu acredito na sustentabilidade, eu acredito que as pessoas cada vez estão evoluindo mais e que nós estamos aqui para mudar e para melhorar. E a organização faz parte de toda essa mudança e toda essa transformação. Como que, respondendo a tua pergunta, como que a gente consegue conciliar tudo isso? Volto ao que eu falei. Criando na casa rotinas e casinha para todas as coisas. A rotina numa casa, numa empresa, em todos os lugares é de extrema importância. Porque a partir do momento que tu tem rotina, tu sabe o que fazer todos os dias da semana. Então, né, todos os dias, toda semana começa tudo de novo, isso é uma rotina, então tu tem que ter atividades de rotina. Uma das coisas que funcionou muito para mim e que eu nunca tinha me dado conta, só me dei conta depois que eu fui mãe, é que se eu for dormir 10 minutos depois de noite, nesses 10 minutos eu organizo, coloco o meu filho, o meu marido me ajudar a organizar a bagunça, ou cada coisa no seu lugar. Por exemplo, tem brinquedos na sala, na cozinha, no quarto.
Vamos unir esses brinquedos todos numa caixa organizadora, que lá em casa a gente já conseguiu colocar isso em prática, os brinquedos em caixas organizadoras, cestos organizadores, com descrito o que tem, ou uma foto para a criança que não sabe ler do que tem lá dentro. Geralmente caixas transparentes que as crianças conseguem visualizar, e isso serve para a cozinha, para outras coisas também. Coloca assim caixas transparentes para a gente enxergar. Então, 10 minutos antes de dormir, todo mundo organiza a casa. Então, tu acorda de manhã, isso é uma dica simples e que faz total diferença na vida da família. Paz, assim. Tu acorda de manhã com tudo organizado e não aquela bagunça que tu já começa a manhã estressada. E aí, estressada, e daí não dá nada certo, porque tu tinha na mente que ia fazer um monte de coisa e não conseguiu fazer nada, porque a primeira coisa que tu fez foi organizar a bagunça, porque não tinha nem condições de tomar café. E a segunda coisa que também vem em sequência olha que coisa simples e que faz total diferença. Uma bandeja com todas as coisas que tu vai utilizar no café da manhã. Café, açúcar, adoçante, enfim, tudo que tu vai utilizar numa bandeja. Então, de manhã cedo, quando tu vai colocar a mesa, se tu tem esse costume, tu já pega a bandeja, coloca na mesa, tá tudo lá. Na geladeira a mesma coisa, os itens que vão na geladeira numa bandejinha de geladeira, que hoje em dia tem vários organizadores para todas as coisas. E se não tiver, reutiliza uma bandeja que tu tem, um pote que tu tem em casa, tu não precisa gastar horrores numa organização. Desde que tu queira organizar, tu utiliza o que tu tem. Aí tu coloca todos os itens, margarina, manteiga, não sei o que tu utiliza, geleia, o que vai na geladeira. Aí tu coloca essas duas bandejas na mesa e tá tudo organizado. E daí, pro marido também, tu pega caixinhas transparentes. Também. Porque parece que muitas vezes eles não têm esse mesmo entendimento, né? Aí é uma questão de cultural e que aos poucos eles vão vendo o que tu tá fazendo e eles também querem, entendeu? Nas coisas deles. Por exemplo, o banheiro. Coloca todas as coisas dele num organizador. Que quando ele vai pegar para fazer a barba, enfim, tá tudo lá. E aí ele sabe que vai achar lá e vai colocar de volta. Claro, eu sei que é muito simples falar, mas aos poucos isso vai alterando a rotina da casa. Isso vai ajuda sim. Então, e assim, Márcia, às vezes eu acredito que tu deve organizar a casa das pessoas, né? E a gente tava conversando ali que também tu só não organiza casas de alto padrão, né? Então, se alguém quer chamar a Márcia ali, não precisa, eu não sou rica, mas queria contratar a Márcia. Não, pode chamar a Márcia que ela atende todos os públicos, né? Mas o que eu queria conversar contigo é o seguinte, chegou, arrumou, deixou aquele guarda-roupa da pessoa lindo por cor, e tu chega em casa e a tua casa tá assim ou é casa de ferreiro, espeto de pau? Tem uma baguncinha, tu se frustra por isso? Como é que é essa relação da tua bagunça? Assim. Isso é bem importante, porque eu acredito que a gente tenha que ter um caminho do meio. Porque a gente trabalha, a gente é mãe, mulher, tem filho, né? Tem marido, tem casa, tem trabalho, tem lazer, tem atividade física, tem um monte de coisa. E como dar conta de tudo isso? Então, né, tu vai lá, tu organiza, deixa tudo organizado. Como que é a minha casa? A minha casa não é totalmente organizada como eu gostaria, como a gente vê nas novelas e como eu deixo a casa dos outros. Claro que a gente sabe que na organização tem que fazer manutenção. Então, eu tenho que fazer manutenção na minha casa, eu tenho que organizar a minha casa como eu organizo a casa dos outros, mas eu tenho que ter um meio termo para também ficar com meu filho e não pensar só em organização 24 horas por dia. Mas a Márcia tem aquele dia que também fala, como eu também tenho, como todas as mulheres têm, que diz... Foda-se. Tem. Hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu vou ficar, hoje à tarde eu vou ficar com meu filho, vou sentar no chão e vou brincar com ele. Porque é importante também para nós mulheres ter, às vezes, esse dia que a gente diz, foda-se, eu não vou fazer nada. Exato. Tá uma bagunça, mas às vezes a gente também precisa se cuidar um pouco, né?
não dar tanta importância para a organização, não se cobrar tanto. Não, porque isso acaba tu ficando, tu deixando de fazer outras coisas para ti e com a família para organizar. Ou também não deixando a criança brincar para não bagunçar. Né? Isso não acontece na minha casa. Então, o Murilo vai brincar, tem um espaço que é só lá dele, mas ele leva brinquedo por toda a casa e tá tudo certo. Ele é uma criança de 5 anos. E com o teu filho, tu já começa essa educação da questão da organização desde pequenininho, né? Pequeno, ele já sabe que ele tem que pegar os brinquedos e guardar no lugar. Mas não funciona, tá? Não é só na casa de vocês que não funciona. Lá em casa também não funciona. Não, mas então eu tenho que ir devagar, falando, olha, filho, toda vez que tu pegar, a mamãe te ajuda a guardar. Aí a mamãe vai lá, ajuda a guardar. Mas isso já vai ficando no inconsciente deles e eles vão aprendendo a ser organizados. Entende? Isso é uma coisa que parece que eles não estão entendendo, mas eles estão entendendo, sim. Não, é importante, eu acredito que é trabalhar essa educação desde pequenos, né? Porque eu acredito que isso é uma coisa que a gente carrega depois para a vida adulta, né? E eu acredito que nas escolas eles ensinam muito isso, sabe? Eles pegaram aquela caixa, vão brincar e depois tem que guardar. Se a gente manter isso em casa... Imagina, são duas instituições falando a mesma coisa, entendeu? Sim. Então, eles vão absorvendo. Agora, se eles organizam só lá porque a prof exige, e em casa é uma bagunça, e a mãe ninguém fala nada, a mãe organiza, porque ela se estressa de ver aquela bagunça, vai lá e organiza para o filho, aí ele sempre vai esperar que a mãe organize, entendeu? Sempre. E depois que a esposa organiza. Exato. E aí as esposas do futuro não vão organizar. Não vão organizar mesmo. E aí a casa do meu filho vai ficar uma bagunça se eu não ensinar. Se eu não ensinar ele a cozinhar, se eu não ensinar ele a se virar, as mulheres do futuro não vão fazer por eles. Com certeza, e tá certo, tá né? certíssimo. Cada um tem que fazer a sua parte. Exato. E aí, deixa eu só responder pra ti. Se eu me frustro, eu me frustro. Eu gostaria de ter a minha casa, assim, super organizada, tudo no lugar, tudo um brinco, tudo limpo, tudo perfeito. Mas a vida real não é assim. Então, eu procuro realmente o caminho do meio para não me frustrar. Mas eu, sim, adoraria. Mas eu sei que a vida real é vida real. Abrir aquele guarda-roupa, ter aqui as camisetas verdes, aqui as rosas, aqui... Mas quando eu posso, eu tiro à tarde, vou organizar meu guarda-roupa. E aí vem um detalhe bem legal, Silvana, se tu me permite, eu vou falar. Claro. Quando a gente vai organizar... eu vou organizar o meu guarda-roupa. Eu não organizo todo ele num dia. Eu vou tirar uma gaveta e eu vou organizar aquela gaveta. Porque se eu tirar tudo do guarda-roupa e eu não conseguir terminar, eu vou me frustrar e aquela bagunça vai ficar durante dias, porque eu tenho outras coisas para fazer. Então, eu tiro uma gaveta e eu organizo aquela gaveta. Se não deu para organizar a segunda gaveta, eu deixo para outro dia que eu posso. Então, uma coisa de cada vez para não criar uma expectativa que tu não vai conseguir dar conta. Eu faço isso, eu tiro tudo para fora e daí vou dobrando, mas daí exatamente isso, daí... Eu quero fazer outras coisas e daí eu jogo tudo em cima da sala de jogos, sabe? Uhum. Não sei se tu sabe, a sala de jogos é quando a gente joga. Eu sei. Boa. Né? Então, é isso que acontece. Mas assim, pode ser que seja talvez até ignorância da minha parte, mas tu que me corrija, eu acho que tem um limite ali entre a questão da organização e o toque. Né? Sim. Porque talvez a pessoa comece a entrar nessa onda de se organizar e acaba desenvolvendo ali uma questão assim, tem que ser organizado. Não sei se eu estou correta no meu raciocínio, se tu já teve algum cliente assim, se tu já teve uma pegada assim na tua vida também. Daqui a pouco a pessoa começa a ficar tão neurótica. Sim. E aí como é que faz? Tu já ouviu falar que não se fala nem em toque? Tu já ouviu falar das mulheres neuróticas por limpeza e organização, né? Geralmente se fala sobre limpeza, né? Mulheres neuróticas por limpeza. Ainda mais agora na pandemia. Eu acho que todo mundo ficou um pouco neurótico, né? Por limpeza. Depois eu complemento sobre a profissão que se engrandeceu nesse momento por isso. As pessoas falam muito que as mulheres têm essa neurose por limpeza.
E, na verdade, realmente, algumas têm, que às vezes não é nem toque, entendeu? Às vezes é isso que eu falei, que sofre para ter tudo organizado. E aí sofre realmente, porque uma mulher manter tudo extremamente organizado, eu conheço pessoas que têm totalmente organizado, mas elas têm uma rede de apoio para isso, entende? Elas trabalham, elas se alimentam. E tem toda uma rede de apoio, né? Que realmente faz isso também acontecer. Mas o meio termo, o caminho do meio, o equilíbrio é muito importante, porque tem pessoas que realmente ficam doentes e neuróticas com isso, né? Eu não sei se o toque, eu não sei se é desenvolvido ou se a pessoa tem de berço, eu não sei Alguma muito. psicóloga aí comente. Nos responda, mas existem muitas neuróticas, né? Neuroses de organização e limpeza. E aí sim, tu tem que procurar Daí começa a brigar com a família, tu tirou isso do lugar. E aí acaba tendo... Tem muitas pessoas que têm depressão, né? Porque elas não entendem que elas querem tudo no lugar e se elas moram com outras pessoas, isso é uma coisa dela e não das outras pessoas. Então, nem todas as pessoas entendem que tem que fazer do jeito que ela quer. Então, tem problema. As pessoas na pandemia ficaram muito em casa e muitas pessoas saíam trabalhar muito e ficavam pouquíssimo em casa. E aí, com a pandemia, todo mundo começou a ficar em casa e começou a olhar o celular de outra forma. E aí que começaram também toda essa parte da organização e limpeza a fluir mais na vida de todas as famílias. Por isso que o trabalho de personal organizer, assim, despontou muito de 2 anos para cá. Eu mesma comecei na pandemia a trabalhar. E olha que interessante, eu comecei trabalhando em lojas, né? Porque o pessoal também diminuiu o número de funcionários, estava tudo fechado, né? E aí diminuiu também os funcionários por causa da pandemia, pelo financeiro. E aí eu comecei trabalhando como personal organizer, organizando as lojas no momento que precisava. Contratando por uma semana. Por exemplo, agora, Dia das Mães, contrata para organizar a loja para o Dia das Mães. Chegou mercadoria, contrata para organizar essa mercadoria que chegou. Então, os nichos de mercado também mudaram. Na pandemia. Então, a nossa casa mudou, o nosso lar mudou, as empresas mudaram, a forma de trabalhar mudou. Enfim, nós estamos numa nova era, né? E aí que vem todas essas questões, e por isso que é tão importante a gente estar falando sobre isso, né? Com certeza. Porque tudo alterou na nossa vida, né? E aí que vem a organização de toda a nossa vida para poder conseguir ir junto com toda essa mudança, né? E daí surgiu esse nicho de mercado que tu viu uma oportunidade. Exato. E se mandou. Mas essa questão que tu estavas falando, na pandemia todo mundo acabou realmente ficando... Eu realmente, assim, principalmente a questão familiar, eu chegava em casa, passava álcool nas comidas e... Né? Porque a gente também não sabia e a gente acabou ficando mais neurótico. Sim. Pela questão dessa limpeza, né? E tu também faz um trabalho com essas profissionais, né? Da limpeza. Então, a demanda veio das próprias pessoas que eu trabalho, né? Que diarista, né? Empregada doméstica, babá. As donas de casa, as pessoas que me contratam para organizar, falavam, olha, seria interessante também, porque quando eu vou na casa das pessoas, eu também treino a funcionária, né, para ela entender e continuar mantendo as dobras corretas, as dobras que eu fiz, as dobras que facilitam o dia a dia, então eu também treino. E aí elas vieram com essa demanda. Pois elas sabem limpar, mas falta aquela parte da organização, entendeu? Das dobras, de que produto se utiliza para cada chão, para cada coisa. Utilizam demais produto que não tem necessidade. Aí a roupa fica, por exemplo, amaciante demais na roupa fica melequenta, né? Então, veio essa demanda e eu tenho uma parceira em Porto Alegre, que também é personal organizer, com a mesma demanda em Porto Alegre. Isso é geral. E aí a gente criou, né, uma capacitação para empregada doméstica, babá, diarista, dona de casa, porque daí veio um outro nicho, Silvana.
as mulheres que moraram sempre com as suas com a família e trabalhavam fora, até em outras cidades. Então elas não tinham esse dia a dia da casa. E elas casaram e elas não sabem o que fazer Não primeiro. sabe Elas não também sabem que a rotina ordens da casa, que dar. ordem dá na casa. Então veio também essa demanda para fazer o curso, né, de donas de casa. Mulheres que elas não tinham esse perfil de dona de casa e que uma relatou, inclusive que fez o curso, que ela sapateava o dia inteiro e não fazia nada. Sabe? Porque ela não tinha rotina, ela não sabia o que fazer primeiro. Porque ela não teve isso, entendeu? E isso é muitas mulheres. Porque tu vai ver, Márcia, a gente precisa, toda mulher precisa, na verdade, uma organização, né? Vamos falar assim, mulher, porque acaba sobrando para a mulher, né? A gente tem, com teu auxílio ou sem, a gente tem mais ou menos uma rotina, tal dia tem que trocar os lençóis, tal dia tem que, né, as toalhas de banho. Então a gente acaba tendo uma organização, né? E tem que ter, porque senão tu fica o dia inteiro em casa e tu não faz nada. E aí tu tem outras Exatamente. coisas para fazer também. Mesmo que tu é dona de casa, tu tem os filhos para cuidar, tu tem o teu lazer, o teu exercício, entende? Então, para te poder administrar tudo que tu tem para fazer, tu tem que ter rotina, tu tem que saber o que fazer primeiro, Então, né? porque às vezes a gente fala em rotina e as pessoas acham assim, ó, ai, a rotina é uma coisa chata, né? Organização é uma coisa chata. E tudo isso também está ligado à disciplina, vamos falar também, né? Só que aquela história do barato, às vezes, né, não sai caro. Então, o que a gente, talvez com esse bate-papo, a gente quer estar colaborando com as mulheres que assistem e escutam, também os homens, né, que seria tão bacana se eles estivessem escutando e pudessem também entender o quanto que a colaboração deles, talvez, né, só arrumando a própria bagunça já ia ser ótimo, né? Que talvez essa história de organizar, de ter a disciplina, de ter rotina, porque tem gente que escuta a palavra rotina já, né? É importante para a nossa questão de ter uma vida, vamos falar assim, saudável, uma questão do bem-estar. Não sei se tu concorda com a minha forma de pensar, né? Mas eu penso assim, eu tenho uma rotina. Eu acredito que tudo isso que tu falou, Silvana, ela traz leveza para a vida. Exatamente. Né? Porque a vida já é uma loucura. E aí, isso tudo que tu falou traz uma leveza, entende? Tu sabe que tá tudo organizado, que tá tudo dentro do que tu pensa em fazer, então isso te traz uma leveza. E tempo é muito precioso para todo mundo, né? E aí, isso tudo de rotina, de planejamento, de organização, te traz tempo para o que realmente importa na tua vida. Com certeza. Porque tem coisa que dá mais ódio nessa vida do que tu perder tempo procurando uma coisa. Exato. Tu sabe que tá por ali, lugar, mas tu não acha, e daí tu tira as coisas do armário e nossa, e aí faz mais bagunça procurando, e faz mais bagunça, né? Ou assim, às vezes tu tá saindo de casa, já aconteceu comigo, tu tá cheio de coisa pra carregar e tu tá procurando o celular e tu tá com o celular na mão. Já aconteceu comigo também. Onde é que tá o celular? Meu Deus, eu esqueci tá a chave o celular. Do carro? Exatamente. Então, né, tipo, se a gente sempre tivesse o hábito de botar no mesmo lugar, enfim. Mas às vezes a vida real, né, Márcia, não é assim. Não é assim. E tu falasse das dobras, né? Eu preciso te pedir uma coisa que para mim é impossível. Não sei se para outras mulheres é impossível, mas eu me sinto frustrada, me sinto menos mulher. Lençol com elástico, existe como dobrar, porque quando tu compra naquelas caixas, eles vêm maravilhosos. E depois que tu lava, tu põe na cama, nunca mais na minha vida eu consegui que ele fosse um lençol normal. E sabe que é uma pergunta frequente? Não é só comigo. Não, teve uma aluna que fez o curso, a capacitação de auxiliar do lar, e quando a gente chegou nessa parte da dobra do lençol para ensinar elas, porque a gente ensina na prática também, não é só teoria, a gente ensina as dobras realmente, para elas saberem fazer.
Ela falou assim, eu só vim fazer o curso porque eu preciso aprender a dobrar o lençol de elástico, porque é muito difícil. E aí, olha que bacana, tem várias técnicas. A Márcia, minha parceira, ensinou a técnica dela e eu ensinei a minha. Então, existem várias técnicas para dobrar o lençol de elástico. Quem quiser pode olhar lá no Instagram. No meu Instagram tem, né, um vídeo ensinando uma das técnicas, mas tem várias técnicas e tem solução. E pra ele tudo fica, tem solução. não, mas ele fica que nem ele vem na caixinha quando tu compra. Ele fica, sabe por quê? Porque a gente pode utilizar para... A gente não precisa só passar ele com ferro. A gente utiliza muito uma técnica na organização que é um borrifador com uma misturinha mágica, tá? E as tuas mãos são a passadeira. Então, tu utiliza aquela misturinha, que também tem no meu Instagram, a misturinha, podem procurar lá. E aí, as tuas mãos são a passadeira. E aí, tu vai passando, borrifando, passando e dobrando. E ele vai ficando num triângulo e ele fica bem direitinho, eu achei que tu ia dizer que a gente ia ter que passar o lençol de elástico. Daí, aí tu ia acabar com a gente, Então, Márcia, porque não tem como. Não tem como, né? Quem Mas tem trabalha gente que fora- passa. Não, eu acho maravilhoso quem É. passa lençol. Eu também queria passar o meu lençol, Mas não tem dá, condições, a vida né? real não permite. É, uma das técnicas... Beijo pra quem passa lençol. Eu também super admiro, ó. Muito, muito legal. Mas nós temos essa técnica porque geralmente as mulheres não conseguem passar todas as roupas da casa. Então, né, se tu não tem uma rede que te ajuda, então tu tem essa técnica que inclusive facilita a vida da rede inteira. Porque uma das técnicas é tu estender a roupa adequadamente, retirar a roupa do varal, já usar essa técnica, já tira a roupa do varal, já faz as dobras com o borrifador ou sem. O borrifador com a misturinha mágica auxilia muito, porque é com álcool, então ele já evapora, já fica sequinho e você passa com as suas mãos. É uma técnica fantástica e fica tudo muito bem, não fica amassado, porque tu já tirou do varal, já dobrou. Aí tu vai me dizer, Silvana, mas eu não tenho tempo de tirar do varal e já dobrar e guardar. Então tem outra técnica. Você coloca numa cadeira, né? Coloca as roupas sem dobrar, sem nenhuma dobradura. Tu coloca ela inteira e aí chega em casa de noite, quando tu tiver tempo, e aí tu faz dá uma passadinha com a mão, dobra e guarda. Então, existem várias técnicas, várias para facilitar a nossa vida, a vida da mulherada. Eu tenho uma técnica também que é muito eficiente, que é quando tu quer uma roupa e ela está no cesto de roupa suja, que é pegar a roupa e botar ela mesmo suja e sair, porque às vezes acontece, não sei se já te aconteceu, já deve ter acontecido para alguma mulher também. E aí, se pegar a roupa dos cestos. Tu pode utilizar essa misturinha. A misturinha? Claro. Não, essa misturinha, eu vou ter que acessar o Instagram da Márcia hoje. Onde é que tá essa mistura mágica? Até porque daí tu dá uma desamassada nela e já deixa que ela fique com o cheirinho de limpa, entendeu? O que a gente aprende né, em todos os cursos que a gente faz de personal organizer, e entra aqui o essencialismo e o minimalismo, que quando uma roupa, tu usou uma roupa e ela não estiver suja, tu não lava essa roupa, Silvana. Ela não vai pro cesto para ser lavada. Porque existem materiais que eles vão estragar muito rápido se tu ficar lavando essa peça toda hora. Então, se tu usou por exemplo, uma blusa de seda, né? Vou citar um exemplo aqui. Tu não vai ficar lavando ela toda vez que tu lavar se ela não estiver suja, porque ela vai estragar muito rápido. E seda é caro, né? Então, tu não vai colocar o teu dinheiro numa peça cara que vai estragar em um mês de uso. Então, tu vai usar essa misturinha, tu vai borrifar, tu vai deixar arejando e tu vai guardar. Só vai lavar essa peça quando ela estiver com cheiro, suja, derrubou alguma coisa. Sim. Tu não vai ficar lavando essa peça toda vez que você utilizar. Isso é sustentabilidade, é minimalismo, é organização, é cuidado com o que é teu. É dar valor às tuas coisas, aquela entendeu? Roupa que a gente diz que tá meia vida,
Que muitas vezes, assim, a gente deixa lá numa cadeirinha. Exatamente. Uma semana, 2, uso, não uso, e aí tu não precisa lavar. deixar lá. Tu borrifa, deixa arejar um pouquinho no cabide e já guarda essa peça para utilizar numa outra oportunidade novamente. Não lava, então. Isso não é feio, isso não é descuido, isso é organização e cuidado com o que é teu, tá? Isso não é falta de higiene, isso não é falta de cuidado. E não precisa tirar a roupa do cesto de roupa suja que eu já fiz. Acontece, né? Não acontece todo dia também, né, Márcia? Mas já me aconteceu comigo também, fica tranquila. Tem uma coisa... Deve ter acontecido com mais pessoas também. Se já aconteceu com vocês também, coloque nos comentários aí, porque, né, com certeza a gente não foi as únicas, né? Exato. Mas assim, Márcia, eu adorei estar te reencontrando, né? Depois de tantos anos, a gente foi colega de segundo grau. Adorei saber dessa tua nova fase aí, né? Super empreendedora. Assim que possível, vou te contratar, mas assim, primeiro eu vou desapegar, né? Porque eu tenho um monte de roupa que eu tô na esperança que algum dia eu vou entrar nelas, então... Assim que possível, eu vou fazer esse primeiro passo, que é o descarte, né? Mas, assim, foi um papo bem bacana, porque a gente conseguiu, espero, ajudar bastante na questão da organização, do que a gente precisa fazer primeiro. E eu acho que, com certeza, tu vai voltar, porque tem bastante assunto ainda para a gente conversar. E quem assistiu ou estiver ouvindo, quiser deixar nos comentários também algumas perguntas para que tu volte, né? A gente está se encaminhando para os minutos finais e vou deixar para te falar, então, um pouquinho, né, da onde que as pessoas te encontram, sobre o teu trabalho ainda, e já te agradecer a presença. Eu que agradeço imensamente, porque falar sobre isso é muito gratificante para mim, porque eu sei que transforma a vida de muitas mulheres, né, e nesse que é só delas, então, vai transformar com certeza, e esse é o meu objetivo. Eu quero dizer também que então me encontro no Instagram, marciachaparini.organiza. A gente já fez, então, né, como eu comentei, a capacitação de auxiliar do lar. A gente está com uma nova turma em junho. Então, todas convidadas, vocês que têm a empregada doméstica, babá, diarista, para donas de casa, para mulheres que estão iniciando, né, sua vida conjugal numa casa nova, vai casar. Então, estão todas convidadas para participar. A gente ensina sobre limpeza e organização, rotina, um pouquinho, uma pincelada de tudo isso que eu falei aqui. Então, eu estou à disposição para qualquer dúvida. Se quiserem me pedir a misturinha depois, pode me chamar no direct que eu passo. Eu estou sempre à disposição. Eu agradeço imensamente esse momento de ter reencontrar uma amiga querida que eu amo e de poder auxiliar. Que belo trabalho que tu faz, Silvana, de auxiliar outras mulheres, e acredito que esse é o futuro, a gente colaborar com todas as pessoas. Com certeza, o Só Delas surgiu com isso, né? A vida real, que a gente possa dar dicas. Então, a Márcia veio dar algumas dicas do trabalho dela, que possam estar ajudando outras mulheres, né? Assim como a gente está chamando diversas mulheres aqui que possam estar dando dicas da vida real, tá? É a vida como ela é, né? A Márcia mostrou hoje que ela trabalha com organização, mas nem sempre na casa dela é como ela espera, assim como é a nossa vida no dia a dia, né? A gente, mulheres passam por várias dificuldades e a gente tenta se manter de pé e erguidas porque a gente é forte. Então, se você gostou desse podcast, se inscreva no nosso canal, no Instagram, no YouTube, e também estamos no Spotify. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigada, Márcia. Obrigada. Beijão. Tchau.